dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é com muita satisfação que mais uma vez estou aqui. Hoje, quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. É a primeira apresentação desse ano de 2023 do projeto Live na Minha Casa. Tá bom, gente? Olha, hoje 4, que maravilha poder estar aqui junto com vocês, sentindo essa glória de Deus na nossa vida e agradecendo a Deus mais uma vez pelos 365 dias que o Senhor deu para cada um de nós. E aqui estamos mais uma vez, feliz, alegre, agradecida muitíssimamente ao Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Deus eterno, que nos deu essa oportunidade de podermos estar aqui compartilhando com você essa alegria de poder estar respirando. Aleluia. Glória a Deus. E na manhã desse dia, glória a Deus, antes de orar, são exatamente 7h28. Antes de nós orarmos, eu quero pregar uma palavra de Deus aqui, exclusivamente para você, ou seja, para nós. Uma palavra linda. Aqui vamos ver o que Deus vai falar para mim e para você através desta palavra que eu vou ler agora, que diz assim, olha só. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Olha que maravilha. Oh, que palavra linda. Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Palavra de Deus. Eterno Pai, Senhor do céu e da terra, Cristo Santo, Redentor e Rei. Deus da nossa vida, autor da nossa fé, Deus da nossa salvação. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que mais uma vez nos encontramos aqui na manhã desse dia para transmitir as boas novas de salvação, para compartilharmos com os nossos amados amigos, nossos irmãos, esta palavra de Deus. Muito obrigado por tudo. Agradeço a Ti pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Agradeço a Ti, Senhor, por Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui em um Brasil lindo, maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação, abençoar as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que a bênção do Altíssimo venha refletir em cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu peço a Ti, por aqueles que estão enfermos, cura, Senhor, da enfermidade física e espiritual. Deus, eu peço a Ti por todos os nossos irmãos, por todos os nossos amigos. E que o Senhor venha nos dar graça, venha nos encher da unção do Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Graças ao nosso Deus. E nesta manhã a gente vai falar uma palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios aqui, capítulo 6. Vamos lá, Efésios capítulo 6. E vamos fazer uma meditação nessa palavra de Deus para o nosso coraçãozinho. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler do capítulo 10 ao capítulo 20. Maravilha. Vamos ler do capítulo 10 ao versículo 20, tá bom? Capítulo 10, versículo 1, o versículo, capítulo 6, meu Deus, capítulo 6, versículo 10 a 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme.
Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado a abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Que palavra linda, palavra maravilhosa aqui do apóstolo Paulo, ele falando aos Efésios, e a gente vê que ele falava com muita confiança, ele ensinava com muita confiança, com muita coragem, porque ele tinha convicção, ele sabia realmente o que ele estava ensinando. E aí a gente vê o apóstolo Paulo como um bom trabalhador do Evangelho de Cristo. Ele, Paulo, trouxe um alerta. Bem no finalzinho da sua carta aos Efésios, ele trouxe um alerta a respeito dos dias difíceis que o povo de Deus iriam enfrentar. Ele começa a falar para os Efésios o que eles poderiam enfrentar. E hoje essa palavra, ela chega para mim e para você, e ela fala para mim e para você o que nós vamos enfrentar, ou seja, o que nós já estamos enfrentando. Não está fácil, está muito difícil, mas o apóstolo Paulo, ele já previa isso. Ele já falava com os Efésios, já ensinava. E ele, como um bom trabalhador do Evangelho de Cristo, ele alertou. E hoje nós somos alertados por esta mesma palavra, que viveríamos, ou que estamos vivendo, dias difíceis. E Paulo, ele mostrava ali para aquele povo, que aquele povo de Deus estava enfrentando coisas difíceis. E ele mostrava para aquele povo que aquele povo tinha que ter fé, segurança e confiança. E ele dizia para aquele povo que nos dias difíceis eles iriam enfrentar o próprio inimigo, o próprio Satanás. E é isso que fala a palavra, que nos dias difíceis o povo de Deus estão enfrentando coisas que aparentemente pareciam que nunca iria acontecer. Nós estamos enfrentando, sempre enfrentamos, mas a cada dia enfrentamos mais batalhas. O próprio inimigo, o próprio Satanás vem de encontro com o povo de Deus para destruir. E Paulo já alertava os Efésios a esse respeito. O inimigo, ele faz ou ele fará qualquer coisa para parar o crescimento da obra de Deus. Ele faz tudo, ele vem com toda a sua força para parar o crescimento da obra de Deus. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo, em vez de ficar lamentando junto com aquele povo, o apóstolo Paulo não lamentou da situação. Ele simplesmente oferece aos amigos efésios um plano específico. Ele não lamenta, ele não critica, ele não fica reclamando da situação. Ele simplesmente mostra ou oferece um plano específico para os Efésios. E é isso que eu e você temos que fazer.
Não temos que estar reclamando do que está acontecendo, do que está passando, não. Simplesmente vamos pedindo para o Senhor, para Ele iluminar as nossas faculdades mentais, iluminar a nossa mente e que nós possamos estar firme naquilo que cremos, na crença em Cristo Jesus, em Deus. E é isso que Paulo queria sempre colocar na vida daquelas pessoas que tinha algo específico para resolver a situação. E Paulo agora, ele falava para os efésios que eles não deveriam confiar nas suas próprias forças. O perigo é eu e você confiarmos nas nossas próprias forças. Muitas das vezes confiamos, queremos acreditar mais na nossa força do que na força de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, ele falava para os efésios: olha, vocês não podem confiar nas suas próprias forças. Quando chegar esses tempos difíceis, vocês não podem confiar nas suas próprias forças. Vocês têm que confiar em Deus. Vocês têm que entender que vocês estão lutando com o inimigo. Então vocês precisam confiar em Deus. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra as guerras espirituais. Nós não temos que lutar corpo a corpo, contra a carne ou contra o sangue, não. Temos que lutar contra as hortes espirituais, na maldade, no mundo espiritual. Glória a Deus. E é isso aqui que Paulo falava. Não confie nas suas próprias forças. Quando chegar esses momentos, confia simplesmente em Deus. E entenda que você está lutando com o inimigo. Com o inimigo. E só pode vencer confiando em Deus. Se não confiar em Deus, vocês não vão conseguir vencer. E o fim de tudo isso é alcançarmos a nossa salvação. Glória a Deus. Aleluia. Como um guerreiro que a gente sabe disso, como um guerreiro que é o nosso Deus eterno, Senhor dos exércitos, ele cumpre o papel de defensor que seu povo desesperado necessita. Precisamos de um Deus maravilhoso que esteja sempre conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu estou convosco, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E agora o apóstolo Paulo continua falando para os efésios. Ele continua dizendo que Deus será a proteção. Deus será o protetor deles, assim como é nosso. Ele ensinava aquele povo, ele explicava para aquele povo como eles iriam se sair nos dias difíceis. E esta palavra chegou até nós. Paulo falava: Deus será o seu protetor, o seu defensor, o seu libertador, o seu guia. E Deus é para mim o meu protetor. Deus é para mim o meu defensor, o meu libertador, o meu guia. Da mesma forma que é para você. Da mesma forma que é para todos nós. Ele é o nosso protetor, o nosso guia. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei. É o Deus de maravilha. É o Senhor que não perde batalha. Se nós seguirmos fiéis até o fim, diz a sua santa e poderosa palavra, vamos alcançar a coroa da vida. Mas isso é só se seguir até o fim. Tem que ir até o fim para poder conseguir ganhar essa coroa tão esperada da parte de Deus. Glória a Deus. Pois Deus, Ele deixará à sua disposição ou à minha disposição o Senhor, o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Ele deixa à nossa disposição
Ele deixa que nós chegamos a Ele, porque nós temos que reconhecer a nossa necessidade. Por isso, Ele deixará à sua disposição seu exército e todo o suporte de que necessitamos. Ele deixa à disposição de quem quiser se alistar nesse exército de guerra espiritual. Quando falamos a palavra de Deus, estamos falando de algo espiritual e não de algo material. Porque o que nos aguarda é espiritual. Quando passarmos desse mundo para o outro, é algo bem diferente. É algo espiritual. E o apóstolo Paulo, então, ele continua a insistir aos seus leitores a se revestirem de toda a armadura de Deus. Ele continua dizendo, vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus. Insistindo, porque ele queria que aquelas pessoas se colocassem na posição certa. Por isso que ele continuava insistindo. Hoje, os cristãos insistem em corrigir a si mesmo e também os outros. As pessoas insistir que nós temos que estar enquadrados na vontade de Deus. E Paulo aqui, ele continuava insistindo os seus leitores a se revestirem de toda a armadura de Deus, de maneira que permanecessem em pé e fossem vencedores. Ele fala, vocês têm que permanecerem de pé e serem mais que vencedores. Por isso, Paulo insistia. E ele dizia que eles precisavam estar sempre servindo a Deus, em espírito e em verdade. E Paulo, ele dá ordem às suas tropas. Ele dá ordem àquela equipe que ele formou, ele dava as ordens com toda garra, com toda sabedoria, com toda coragem, independente das perseguições. Mas o apóstolo Paulo estava sempre de pé, falando o que Deus ordenava ele falar. O que estava dentro da palavra, ele falava. E é isso que o Senhor quer que eu e você façamos. É falar o que está dentro da palavra, nada fora da palavra, mas o que está dentro. Glória a Deus por isso. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós o façamos à vontade dele, para podermos alcançar a vitória, para podermos ser mais que vencedor. Necessário é fazermos a vontade de Deus. E aqui nós vimos que quando um líder usa a lei da intuição, sabe o que acontece quando o líder usa a lei da intuição? Ele supre seu povo. E é isso. Quando o líder usa a lei da intuição, ele supre o seu povo. Como que ele supre o seu povo? Com uma estratégia para vencer. Uma estratégia para vencer. Eu quero ser vencedor. Eu tenho que ter estratégia para vencer. E essa estratégia está aqui no versículo 6, no capítulo 6 e o versículo 11. Olha só, o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esta é uma estratégia. Eu preciso estar revestida de toda a armadura de Deus. Se eu não estiver revestida de toda a armadura de Deus, eu não vou conseguir vencer.
Se eu não estiver revestida de toda a armadura de Deus, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Porque as armaduras de Deus é quem impede de nós não sermos destruídos pelas armas do inimigo. Porque quando eu e você estamos revestidos das armaduras de Deus, as armas do inimigo não tocam em nós. Mas se nós não estivermos revestidos, aí a gente não consegue vencer. Mas aqui a palavra do Senhor está nos ensinando essa estratégia para vencermos. É só estarmos revestidos da armadura de Deus para que a gente possa vencer o nosso arqui-inimigo, que é o próprio Satanás, que não dispensa nada, que está sempre ao derredor para pegarmos nós em falhas, nas coisas difíceis. Mas graças a Deus, que o nosso Deus, através da sua palavra, está nos ensinando sempre a andarmos nos seus caminhos. E está sempre nos perdoando de tudo aquilo que a gente faz de errado. Eu erro, você erra, nós erramos. Mas o Senhor Deus, com a sua graça e misericórdia, Ele nos perdoa. E Ele diz, vá e não peques mais. Quando Ele nos perdoa, Ele diz, vá e não peques mais. Porque muitas das vezes nós continuamos fazendo o que não é para fazer. Mas o Senhor nos alerta todos os dias. Graças a Deus. Então, eis aqui a estratégia para que eu e você venhamos a ser vencedores. É estar firme, é se revestir com as armaduras de Deus. Aí sim, estamos firmes e fortes e mais que vencedor. Temos que ter também a consciência de que estamos lutando com o inimigo. Isso também, um líder que usa a intuição na lei de Deus, ele também tem que ter a consciência de que está lutando com o seu inimigo. Olha o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eu e você temos que entender que nós estamos lutando com o inimigo. É com o inimigo, essa luta ela é difícil. Mas Paulo, ele já ensinava, ele já falava para os Efésios que eles tinham que ter força, né, quando chegasse essa hora. E é isso que eu e você temos que ter, força. Porque estamos passando momentos difíceis, mas Deus está conosco. E temos que ter essa consciência, a consciência de que estamos lutando com o inimigo. E que Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso general de guerra e Ele pelejará por nós. Porque eu e você não temos que lutar contra a carne e o sangue, com briga, com confusão, não. Nós estamos lutando por algo muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Estamos lutando para alcançarmos uma vida eterna. E o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós chegamos, que nós alcançamos essa vida eterna, essa tão esperada salvação da parte de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de passarmos por essa porta da graça e alcançarmos a bendita salvação. Glória a Deus. E mais uma coisa, aqui o apóstolo Paulo, ele mostra para os Efésios também os recursos de que necessita
necessitamos. Ele mostra os recursos que necessitamos. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha só, aqui ele mostra os recursos. Primeiro, o apóstolo Paulo mostra a estratégia para os Efésios. E ele está mostrando hoje para mim e para você a estratégia para vencer. Depois ele fala que eles tinham que ter uma consciência que estariam lutando com o inimigo. E agora, ele continua falando aqui, dizendo que os Efésios precisavam de recursos. E ele mostra o recurso que eles precisavam. E ele está mostrando também, hoje a palavra chegou até mim, chegou até você, mostrando os recursos que eu preciso para vencer o inimigo. Para vencer o inimigo. Aqui a palavra mostra como eu e você podemos vencer o inimigo. É esse o tema que a qual estamos fazendo menção na manhã desse dia. Ou seja, essa reflexão da manhã desse dia. O recurso que eu e você necessitamos para vencermos o inimigo. Temos que estar aqui com as armaduras de Deus para resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Não adianta nós fazermos tanta coisa e nos desviarmos da presença de Deus. Não adianta nós fazermos tanta coisa e nos distanciarmos de Deus. Temos que fazer e ficar firme. Quantas e quantas pessoas já fizeram tanta coisa para Deus e se distanciaram da casa de Deus. Já não congregam mais, já não estão nem um pouco preocupados se está ou não confraternizando com os irmãos na casa do Senhor. Se afastaram, fizeram muita coisa, mas se afastaram. E aqui a palavra recomenda para nós que nós temos que fazer, mas permanecer firme, buscando o Senhor enquanto se pode encontrar, invocando-o enquanto está perto. Glórias ao nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus eterno. Graças a Deus. E aqui a palavra continua ensinando, dizendo, ou seja, mostrando um plano de como usar os recursos. Aqui a palavra mostra os recursos que nós necessitamos e ela continua aqui mostrando e falando do plano de como usar os recursos que temos. Versículo 14 a 17, que diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, um plano de como usar os recursos que temos. Glória a Deus. Palavra linda. Nos ensinando tudo. Temos que estar firmes, com os lombos cingidos. Temos que estar calçado, com os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o capacete, o escudo. Eita glória. E estar sempre na presença do Senhor, buscando a Ele, buscando a sua presença, usando essas armas necessárias, que a qual o Senhor concedeu a nós o direito de usarmos. Glórias ao Senhor. Falamos espiritualmente. A palavra continua dizendo para nós que nós temos que ter uma comunicação detalhada. Versículo 18 a 20, uma comunicação detalhada. Orando em todo tempo, com toda perseverança e súplica. Eita, glória! No Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, olha só,
para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Coisa linda, do coração de Deus para o nosso coração. Aí o versículo 20 diz assim: pelo que eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo aqui, ele se referia a isso, se referia a uma comunicação detalhada. Ele dizia, eu quero que vocês também orem por mim, para que no abrir e fechar da minha boca eu venha falar da palavra do Senhor, da palavra com confiança para fazer notório esta palavra. Paulo aqui, ele se expressava de uma forma maravilhosa, com muita coragem, muita disposição, muita garra, muita força. E essa força que ele tinha, ela vinha de Deus. E essa força que eu e você temos, ela vem de Deus e não do homem. Então, na manhã desse dia, meus queridos, fique com essa palavra, com essa reflexão de bênção para o meu e o seu coração. Esse tema lindo, maravilhoso. Como se pode derrotar o inimigo? Para derrotar o inimigo, necessário é ter a estratégia para vencer. E essa estratégia nós aprendemos na palavra do Senhor. Temos que ter a consciência de que estamos lutando com o inimigo. Temos que ter os recursos de que necessitamos. Temos que ter um plano de como usar esses recursos que temos, que o Senhor Deus nos deu. E por fim, temos que ter uma comunicação detalhada. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Então, nesta manhã, que a graça do Pai esteja na sua vida, na sua família, com seus filhos, com todos vocês. E aqui nós vamos orar pelos nossos amados irmãos. Aqui estão com seus nomes inscritos aqui. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, Cristo Santo, Redentor e Rei, Senhor da nossa vida, Autor da minha fé, Deus da nossa salvação, Santo de Israel. É no nome do Senhor Jesus Cristo que aqui mais uma vez nos encontramos. Apresento a Ti, ó Pai Santo do céu, todas essas pessoas que estão com seus nomes aqui nessa caixinha de oração. Que a Tua palavra venha encher a cada um de bênção, que a Tua palavra venha fortalecer a cada um. Que o Senhor entre em ação naquilo que eles não puderam resolver. Porque eu sei que o Senhor só entra em ação naquilo que eu não posso. Que a Sua palavra venha estar sempre, sempre, Pai, de encontro com cada uma delas. Fortalecendo, abençoando, concedendo o necessário para uma vida espiritual firme e forte em Cristo, Teu Filho Jesus Cristo. E nesta manhã eu peço a Ti por aqueles que estão enfermos, cura, Pai, fisicamente e espiritualmente. Por aqueles que estão sendo tentados, liberta, Senhor, de todos os males. Transforma, Senhor, essa vida, essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quebrando todas as armadilhas, tudo que não convém a Ti. E que possamos continuar liberto, Pai, firme e forte, pregando Tua santa e poderosa palavra, que edifica, que transforma, que liberta. E eu só tenho a Te agradecer, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu Te agradeço, Deus, nesta manhã, por essa grandiosíssima oportunidade. Eu Te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Missão essa de poder ter transmitido algo, por mais simples que seja, mas eu sei que esta palavra chegará ao coração de alguém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Ti, Pai. Permaneça conosco para sempre. Aqui estamos nós, na dependência do Senhor. Glória a Deus por isso. Então tenham um bom dia, uma quarta-feira abençoada, cheia de bênção. Que a misericórdia e a graça do Pai, a bênção, a paz esteja com você.
na sua casa, na sua família. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. E a paz do Senhor para todos vocês.